O capítulo já começa com uma cena deveras chocante. E nosso protagonista dizia: eles pegaram Harry primeiro. Agora, não temos mais certeza. Assim iniciava nosso último capítulo, escavando a forma sombria do mundo. A cena corta para o grupo e eles estavam desesperados. Ian olhava de longe com um binóculo e John perguntava se viu a arma dele. Ian responde que não, e que ele estava atirando, então deveria estar embaixo da neve. A cena nos mostrava Harry, já como um Crossed, se arrastando com metade do seu corpo, acompanhado de um monólogo do protagonista, e quando eu digo que pegaram ele, realmente disse isso. Eles fizeram um show com o cara. E cara, vou te falar, essa cena poderia ser muito mais impactante se o Harry tivesse sido melhor desenvolvido e melhor apresentado. Vendo essa cena aí, não tem impacto nenhum. Mas enfim, voltamos para o Ian e para seu grupo, e através do binóculo ele contabilizava 22 Crosseds. No entanto, Ian dizia que estava tudo bem, e John perguntava o que? O que estava tudo bem? E ele respondia que o frio já começou a fazer o seu trabalho. Aquele ali, por exemplo, não usa nem mesmo uma camisa. Ele não para, nem se abraçam ou se esfregam. Apenas... Ele era interrompido, pois John pergunta: então você acha que a gente tem que correr até eles morrerem de frio? É isso? E sua resposta era otimista e esperançosa. Vão todos cair. Eles estão usando tudo de seus corpos. Tem alguns que podem se mover mais rápido que nós, mas vão ficar exaustos logo. E assim que estiverem exaustos, vão congelar. Então vão ficar sem energia antes de nós, a não ser que a gente tenha o suficiente para acabar com eles. O destino tem sido um safado, então eu duvido disso. Destino não, roteiro, né? E aí, o grupo reservava o pouco tempo que tinha para se planejar. Estamos aqui no topo, então apareciam rápido no meio, e o corpo do Harry e seu rifle, cerca de 5 km no fundo atrás de nós. Vamos ter que deixar que nos vejam novamente, então vamos nos separar. E assim, Ian dava as instruções. Basicamente, todo mundo tinha que se separar para não deixar os Crossed juntos e pegar o rifle. E aí, abater o máximo possível e todo mundo foge feliz da vida. Mark ficava com o pé atrás sobre esse plano e Ian falava que não tinha outra alternativa. E Rick dizia: acho que consigo ouvi-los. Rob dava seu ponto, dizendo que Harry nunca achou que atirar neles seria uma boa ideia. Mas Ian dizia que se tiver apenas metade do grupo deles, dava para bater de boa. Só que o Mark ainda duvidava do Ian, falava: mano, esse plano aí, pelo amor de Deus, né? Mas o John em seguida questiona: e você tem uma ideia melhor, cacete? Mark praticamente falava que não. E aí, John propõe o seguinte para Ian. Ele, Alec e o Rob iriam para a esquerda. Eles só tinham uma espingarda, então ele pergunta: será que a gente pode ficar com as granadas? E o Ian ficava meio... então... E o Rick sem paciência falava: não, vambora, vai, vambora. E todo mundo ficava: beleza, vambora. E quando o Ian dava a granada para John, ele falava um pouco inseguro, que aqueles dois que iriam junto com ele ainda estavam meio bolados por causa do que aconteceu com a Anya. Mas aí John falava: Robin não vai deixar Alec. E eles são muito lentos. Não quero vê-los ficando para trás. Mas aí naquele momento o Ian se recordava: mas tu disse que estava pronto para deixar a Anya? E a resposta do John era praticamente isso: independente, irmão. E em seguida, após isso, o plano começava. E em seu monólogo Ian nos contava. Isso me fez pensar por um momento. Eu pensei que a noção de redenção tinha acabado. Mas esse era eu. Tudo além de sobrevivência estava além da minha compreensão. Eu, o homem educado, por trás do balcão da livraria, sempre pronto com alguma observação irônica. Eu, despojado da pretensão, em menos de 7 dias, ideais fracos, cortados e trocados por uma chance de continuar respirando. Eu não podia ser verdade, não um miserável, nem para Anya, e o conceito de um grupo de almas reunidas. Se eu pudesse, teria dado a John a terceira granada. Ian olhava para trás e, muito otimista, falava que o plano estava funcionando, pois eles estavam se separando. Mas Rick dizia: não está. E ele não poderia estar mais certo do que isso. Partimos tarde, disse nosso protagonista, enquanto estava todo mundo atrás deles. Rick dava a ideia de atirar-nos mais rápidos. Porém, Mark era contra e dizia: corram, só corram! Ian estava nitidamente nervoso e dizia para ele se acalmar e deixar que eles se aproximassem um pouco mais.
E o Mark lá no fundo, vocês estão loucos, cara? Oh, meu. Dito e feito, os mais rápidos se aproximam e só tomavam uma. E aí depois disso, cara, o Rick falava, segunda carga, não até estar em alcance, é somente chumbo. Ian, você tá nessa comigo? Tá nada, o Ian quer meter o pé e abandonar todo mundo, parceiro. Só que o Ian tava tão nervoso que ele erra o tiro e acerta o ombro do Crosshead. Aí fedeu, já estavam perto demais. Aí o Rick tinha que terminar o trabalho. Só que aí um tinha sobrevivido e o Ian tava desesperado. Mas toma mais um balaço na cara. Rick dizia que tinha sangue de Crosshead nele, mas mesmo assim ele mandava para seguir em frente, enquanto Ian refletia em seu monólogo que era tarde demais, e que Rick estava disposto a fazer o que é certo, não importa o que. Rick olhava para trás e dizia, puta merda, é o Pat. E o Ian em choque olhava para trás. Caraca, irmãozinho, parece o Leatherface. Mas naquele momento, para piorar a situação, Rick pisava errado. Ele caía do morro, e mesmo Ian ficando preocupado, ele mandava ele correr. Corra, seu idiota, corre! E enquanto os Crosshead se aproximavam, ele dizia suas últimas palavras. Corra e recarregue sua arma. Você vai precisar. Ian nos conta que naquele momento ouviu 2 tiros. E de tanto correr, ele consegue alcançar o Mark. E dizia para que ele continuasse a correr, pois aqueles 3 estavam em péssimas condições. E que eles deveriam se distanciar e despistá-los. Olha lá, abandonando todo mundo de novo, parceiro. Aí o Mark perguntava, tá, mas e o Rick? Aí o Ian responde, eu acho que ele tá bem. E depois de um tempo, eles olhavam no binóculo o que restou do pobre do Harry. Ian dizia que seu rifle poderia estar a 20 ou 30 metros atrás dele. E aí, Ian dizia que se eles saíssem agora da cobertura, eles poderiam ver eles. Então, teria que ser uma corrida bem rápida. Mas o Mark novamente questiona, mano, por que você tá tão despreocupado em deixar o Rick cuidar de si? Após isso, Ian falava, cara, você não acha que essa sua pergunta é meio idiota? E o Mark retrucava, não pra você. Eu tô ligado, rapaz, eu tô ligado quem é você. Você deve ter abandonado os 2 só para ter o que menos se preocupar, né? Que, tá chapando? E o Mark argumenta, o que teria de tão estranho depois daquela sua pequena tentativa de democracia no outro dia? E então, Ian falava, certo, Mark, vamos ver. Se pegarem o Rick vivo, ele pode virar um Crosshead. E então, teremos um substituto para um dos que atirarmos, só que em melhor forma e muito mais capacidade física. Que tal isso? É egoísmo o bastante para você? Enquanto isso, ele olhava pelo binóculo e via alguma coisa. Eram os Crosshead que estavam se aproximando deles. Ian notava que tinha mais Crossheads do que anteriormente. Até se perguntava se era John e os rapazes. Ian perguntava de novo quantos deles são. Mas Mark percebia que um deles estava carregando alguma coisa. Aquela coisa era sua irmã. E o cara ficava em choque. Eles haviam desenterrado ela. E estavam carregando ela por algum motivo. E o Mark já ficava maluco, ficava louco o homem. Só que o Ian tava chamando muita atenção, porque ele tava de pé e tava gritando. E o Ian falava, calma aí, cara, fica suave aí, meu. E ele falava, não, cala tua boca, rapaz, aquela é minha irmã. O Ian tentava contê-lo, mas não dava certo. Mark abandonava o plano, apontava a arma para Ian e dizia que aquilo tudo era culpa dele. Mark atirava em Ian, mas o tiro pegava de raspão. E o Ian falava que ele não tinha nada a ver com isso, e ela morreu dando a luz. Mas o Mark não tava nem aí. E naquele momento, o Ian mandava o seu Ninguém Undayo. E o Mark era deixado sozinho contra os Crosshead. Cara, que palhaçada, velho. E ele era obrigado a lidar com eles sozinho. E o Ian falava em seu monólogo que ele tinha que fazer alguma coisa, que não sei o que, tudo mais, que era só ele ou mais ninguém. Mas eventualmente ele era pego pelos Crosshead e ficava de xereca, literalmente. E o Ian tava como? Desesperado, correndo procurando o rifle, cadê o rifle, cadê o rifle? Engraçado que ele não tinha cogitado na ideia dos Crosshead terem pego o rifle, ele só pensou nisso agora. Mas olha só como esse roteiro é maravilhoso. Com o rifle em mãos, ele dizia em seu monólogo, se lembre de tudo que nos contou, segure direito, mire adequadamente. As balas são pequenas, são desenhadas para matar com impacto, mas impacto significa pouco aqui. Então, deixe meu alvo se aproximar e mire na cabeça ou no centro do peito. Chegava um, era pei. O outro era pei.
Chegava o terceiro, ia de Vasco também. Mas ele tinha se esquecido de um detalhe. Quantas vezes o Harry atirou antes de ser pego? Aí ele voltava pro corpo do Harry, pois ele tinha dito uma vez que ele tinha um cartucho e meio. Mas o que isso significava? Era 15? Era 20? Enquanto ele pensava, mais Crossed se aproximavam. Ele atirava e o quarto ia de Vasco. Depois o quinto, porém mais e mais Crosseds vinham. Enquanto continuava a atirar, tentando manter a calma, ele prossegue em seu monólogo. E bem assim, eu me surpreendo comigo mesmo. E meu irmão, olha esse quadro, cara. Cara, se o diretor de John Wick dirigisse esse filme, mano, dava pra fazer algo muito foda. É uma coreografia muito foda, tá ligado? Eu iria amar esse tipo de adaptação de Crossed, cara. Seria um negócio bem diferentão, uma ação com terror ali, cara, ia ser muito foda. E cara, ele tava indo bem, ele tava batendo muitos. Era só continuar daquele jeito que ele poderia sobreviver. Só que aí chegava um Crossed em específico. O Crossed também estava armado, mas Ian conseguia acertar primeiro. Mas o tiro do Crossed acertava o Harry, que estava bem do ladinho dele. E o sangue infectado do Harry atinge o Ian, da mesma forma que aconteceu com a sua esposa. Em seu último monólogo, ele dizia: Não, 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 não! Gritos na minha mente, mas meu sangue já pode sentir. Indo pra dentro do meu olho, deslizando feito cobras. Tudo o que me resta é ver a Penny novamente. Penny, quem eu amei, quem eu idealizei, que me odiou com uma paixão fria e me contou do dia que descobriu que eu a traí. Eu ouço a voz dela, mas eu sei que na verdade é minha. Vamos, seu idiota! Puxa a porra do pino. E é desse jeito que acabava o nosso arco inicial.